aparecer? Apareceu aí? Não. Apareceu o REC, acho, não sei, talvez já esteja gravando. Tá. Tá gravando para você? Já está gravando, Paulo. Então tá bom. Então vamos lá. Bom dia a todos. É um prazer ter aqui mais essa sessão do Alumni. E hoje nós teremos o nosso mais novo assistente, né, Zerval? Isso nosso aí. caçula. Zerval Rocha Júnior, médico assistente aqui da cirurgia torácica, ligado mais ao ICESP. E ele vai nos falar sobre um assunto que é muito atual e que ele tem estudado bastante, tem trabalhado bastante nos últimos anos, que é a reconstrução 3D no planejamento em cirurgia torácica. Então, e depois nós teremos uma discussão de caso clínico. Então, podemos começar, Zerval. A palavra é sua. Bom dia a todos. Obrigado, professor, aí pela introdução. Como o professor falou, acho que esse tema é um tema de fronteira e relativamente de fácil acessibilidade para a gente embarcar nessas inovações e poder ampliar aí tanto o nosso armamentário de assistência quanto também nosso armamentário de pesquisa, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação, e o roteiro básico que eu tracei hoje para a gente, eu vou fazer uma breve introdução sobre as bases da reconstrução tridimensional, para poder contextualizar todo mundo um pouco nos motivos pelo qual ela é usada e quais são os seus benefícios. E aí eu vou embarcar um pouco nas grandes áreas de maior uso da tecnologia, já para tentar ampliar aí os nossos horizontes, abrir mais os nossos olhos, principalmente para quem não está tanto voltado ainda para essa tecnologia, tá? Vale lembrar que esse ano a gente está completando aí 50 anos do primeiro exame tomográfico, né? Como vocês podem ver, essa primeira imagem de crânio aí feita em 1972, uma imagem totalmente pixelada, mas que foi aí um divisor de águas importante para a medicina, né? Para a humanidade como um todo, e rendeu, inclusive, o Prêmio Nobel de 1979 para os seus desenvolvedores, né? De lá para cá, nesses 50 anos, a gente teve um avanço exponencial da tecnologia como um todo, né? As tomografias hoje, elas são multi-slice, a gente tem tomografia de 128 canais, o processamento computacional teve a sua qualidade muito aprimorada, assim como a manipulação gráfica, né? Puxada aí pelas mais diversas áreas tecnológicas, e a gente partiu daquela imagem bidimensional pixelada para imagens aí em diferentes escalas de cinza, mas de um grau de refinamento extremo, né? Propiciando até a utilização com base nos processos computacionais, a formulação de imagens renderizadas, né? Muitos de vocês já devem ter tido contato com essas imagens renderizadas, porque elas, na verdade, são o primeiro passo aí para a reconstrução tridimensional propriamente dita, né? Eu gosto de fazer um link em relação à imagem renderizada, como se fosse uma janelada que a gente dá ali naquela imagem bidimensional, só que uma janelada que leva um pouco mais para o lado tridimensional, um pouco mais de volumetria, um pouco mais de profundidade para a imagem, né? E essas técnicas, elas vêm se aprimorando cada vez mais com a renderização cinematográfica, que a gente tem uma qualidade aí extrema, mas que ainda acaba pecando muito em relação à divisão das estruturas anatômicas, né? Mas aí, será que é só uma questão de representação espacial? Será que é só esse ganho que a gente tem? Não é, pessoal. E aqui eu trago um exemplo prático para a gente poder evidenciar isso. Eu garanto que a maioria de vocês, talvez todos, estejam vendo o quadrado A muito mais escuro do que o quadrado B, né? Só que se eu fizer um recorte simples aqui com o computador e aproximar esse quadrado B do quadrado A, vocês vão ver que, na verdade, esses dois quadrados eles vão ter a mesma tonalidade de cinza, né? E isso, na verdade, representa uma limitação fisiológica do olho humano que não é capaz de diferenciar muitas tonalidades em um mesmo tom monocromático. E é isso que acontece quando a gente está avaliando a tomografia em preto e branco, aqueles cortes axiais habituais que a gente usa no nosso dia a dia. E por isso a gente passou a desenvolver técnicas de segmentação, que na verdade a gente utiliza a capacidade do computador em diferenciar esses diferentes tons de cinza que são incapazes para o olho humano, e a gente consegue fazer uma imagem como essa, né, através aí de artifícios computacionais. Essa segmentação é o primeiro passo para a modelagem tridimensional,
e atualmente ela ainda requer um trabalho manual um pouco maior do que o desejável, só que a gente tem também protocolos já semi-automáticos, utilizando aí machine learning, utilizando atlas anatômicos, exames diversos como base de dados computacional para uma inteligência artificial que facilita essa segmentação das estruturas anatômicas com base na tomografia, né? Então, a gente partiu daquela imagem pixelada, né, bidimensional, para o que a gente tem uma estrutura conhecida como voxel, que, na verdade, é um acúmulo dos pixels em 3 dimensões, e a partir deles a gente pode criar esses modelos tridimensionais. Mas hoje, quando eu converso ainda com alguns colegas, eles ainda falam para mim assim, mas é só para eu ver a tomografia melhor, eu tenho uma grande prática com o exame tomográfico convencional. A minha prática médica, isso talvez não influencie tanto. Mas, na verdade, esses modelos tridimensionais que são criados a partir dessas segmentações, nesse software de segmentações, eles não são só um modelo para visualização melhor, que é o que acontece naquelas imagens renderizadas que a gente viu anteriormente. Esses modelos, eles são dotados de uma quantidade de dados imensa, né? Como a gente pode ver aqui, só dando zoom nesse modelo tridimensional, a gente já consegue ver a mesh, que é a malha que forma esse modelo tridimensional, e com ela eu posso criar os conhecidos como elementos finitos e utilizar eles em alguns softwares de engenharia para avaliar a densidade tecidual, o grau de deformação do tecido e com, inclusive, aplicabilidade clínica, como a gente vai ver mais para frente. Então, entrando aqui na parte mesmo da cirurgia torácica, eu começo a tratar da primeira grande área onde talvez a reconstrução tridimensional seja mais amplamente utilizada, que são as ressecções pulmonares anatômicas, né? Esse trabalho chinês, ele randomizou 124 pacientes que foram submetidos à ressecção anatômica sublobar e dividiu em 3 grupos, né? Um grupo de análise pré-operatória tomográfica convencional, aquela tomografia bidimensional preta e branca que a gente utiliza na nossa rotina, um exame com a reconstrução 3D virtual e um exame com a impressão tridimensional do modelo a ser operado. E foi importante de observar que nesse estudo eles evidenciaram uma redução do sangramento intraoperatório, uma redução do tempo cirúrgico, uma redução dos dias de internação pós-cirúrgica, quando comparado o grupo que utilizou algum tipo de reconstrução tridimensional com o grupo que usou a avaliação convencional habitual. Outro resultado importante desse grupo foi a não evidência de diferença significativa entre a avaliação com o modelo tridimensional impresso e o modelo tridimensional virtual. Isso é importante para a prática, porque volta e meia a gente acha que a gente precisa imprimir o modelo tridimensional, levar ele para o centro cirúrgico para poder utilizar aquilo dali como análise, mas o benefício dessa impressão ainda precisa ser melhor estudada, principalmente porque ela gera um custo maior para o procedimento. A gente vai precisar de uma impressora 3D e dos insumos para impressão, além, é claro, do processo de esterilização, se a gente quiser colocar esse modelo dentro do campo operatório, né? Esse outro trabalho ele foi realizado de maneira retrospectiva, né? Pegaram 10 cirurgiões já com experiência em ressecções anatômicas pulmonares e pegaram 10 casos retrospectivos nos quais foram reconstruídas as suas imagens de forma tridimensional. Esses cirurgiões eles foram, então, expostos à tomografia convencional e responderam a um questionário quanto ao número de vasos, o número de brônquios a serem tratados durante o procedimento, e depois eles responderam outro questionário ao serem expostos ao modelo de reconstrução tridimensional. E também responderam aí um questionário quanto à satisfação em avaliação do modelo tridimensional. E a gente observou uma diferença significativa no número de artérias identificadas para fazer a ressecção anatômica quando utilizado o modelo de reconstrução tridimensional. Essa diferença não foi evidenciada de forma significativa para as veias ou para os brônquios, mas para as artérias, onde a gente sabe que, às vezes, a variação anatômica é um pouco mais crítica, né, principalmente nas ressecções superiores. Essa diferença foi significativa. E quanto ao questionário, quanto à qualidade, né, da utilização da reconstrução tridimensional na prática, a gente teve um número expressivo de respostas positivas, de maneira a sinalizar para que a reconstrução tridimensional facilite essa avaliação pré-operatória, né? A gente está fazendo, na verdade, um trabalho similar a esse aqui na nossa disciplina, né? A diferença é que a gente cria os nossos próprios modelos tridimensionais, a gente expõe, então, a equipe cirúrgica à avaliação convencional da tomografia antes da ressecção pulmonar anatômica, eles respondem a um questionário, depois eles são expostos à reconstrução tridimensional e respondem
novamente o questionário, que pergunta justamente sobre o número de estruturas, sobre a tática cirúrgica que vai ser empregada durante o procedimento. Nessa fase de piloto, a gente realizou em 10 casos, foram 7 lobectomias e 3 segmentectomias anatômicas. Nas lobectomias superiores, 50% houve identificação de novas estruturas anatômicas não identificadas na tomografia convencional. E nas segmentectomias, algo em torno de 25%. 2 casos, a gente teve uma mudança de conduta, né, em relação ao procedimento a ser realizado nesses pacientes. Ampliando um pouco mais aí o horizonte, né, o grupo da Suíça, lá do Walter Weder, publicou aí recentemente uma análise dos casos onde eles utilizaram a reconstrução tridimensional para avaliação do parênquima em cirurgias redutoras de volume pulmonar. E isso daí abre os horizontes para mostrar que aquela imagem realmente não é só um modelo para visualização anatômica. A gente pode extrair dados, né, dados, por assim dizer, dados radiômicos que não seriam utilizados na avaliação convencional e passam a entrar aí na jogada, passam a entrar no planejamento pré-operatório desses pacientes, se a gente fizer uma análise mais aprofundada, uma análise tridimensional, uma segmentação da tomografia convencional. E foi o que a gente fez nesse caso, que a gente conseguiu publicar recentemente, né, um paciente submetido a uma cirurgia redutora, uma lobectomia inferior esquerda, como cirurgia redutora de volume pulmonar pós-falha de tratamento endoscópico, né? A gente conseguiu operar esse paciente de forma minimamente invasiva, com a plataforma robótica, e utilizando também um ECMO veno-venoso para manter um suporte ventilatório. No pré-operatório, a gente usou a reconstrução 3D para guiar em relação à anatomia broncovascular, né? A gente pôde ver que o paciente tinha uma artéria lingular mediastinal, o que já facilitou durante a dissecção cirúrgica. A gente pôde fazer também uma análise da integridade das fissuras e também utilizamos a reconstrução tridimensional para avaliar aí a densidade pulmonar, correlacionar o percentual de áreas de baixa atenuação, que corresponde às áreas não funcionantes do pulmão, por um enfisema grave, né, e correlacionando bem aí com a cintilografia de perfusão pulmonar. A gente pode agregar essa reconstrução tridimensional também às novas tecnologias, como vocês estão vendo aí, a utilização da funcionalidade Tile Pro da plataforma da 20, né, onde a gente pode, onde o cirurgião pode evidenciar no próprio console tanto a cirurgia que está sendo executada, o campo operatório, quanto a reconstrução tridimensional para utilizar como a navegação. O restante da equipe cirúrgica também tem essa mesma visão, e isso facilita a comunicação entre a equipe, né, a comunicação dentro da sala operatória. A gente pode ainda extrapolar um pouco ainda mais e levar esse modelo tridimensional para um ambiente de realidade virtual, onde a imersão do cirurgião, a imersão da equipe se torna ainda maior do ponto de vista de profundidade, de manipulação daquele modelo, às vezes aí poupando que a gente invista dinheiro numa impressão tridimensional, por assim dizer. Saindo um pouco das ressecções pulmonares, entrando apenas num relato aqui de ressecções complexas envolvendo grandes tumores de mediastina ou grandes tumores pulmonares, eu trago essa experiência publicada há 2 anos, né, que mostrou aí uma série de 34 casos que foram randomizados tanto para o uso de reconstrução tridimensional no seu planejamento pré-operatório, quanto ao uso da avaliação convencional da tomografia. Todos esses casos foram considerados casos de ressecção complexa, ou eram grandes tumores pulmonares que tomavam todo um hemitórax, ou grandes tumores de mediastino. E, mais uma vez, nesse estudo, a gente pode ver uma redução do tempo operatório no grupo de pesquisa, que foi o grupo que foi submetido à reconstrução 3D, uma redução no sangramento intraoperatório, e nesse trabalho também foi importante a gente evidenciar que o grupo que fez a avaliação pré-operatória com a imagem reconstruída tridimensionalmente, ele teve um percentual muito menor de mudanças táticas no intraoperatório, né? O grupo controle, ele teve aproximadamente uns 4 casos onde a cirurgia foi suspensa no intraoperatório por achados intraoperatórios que não foram evidenciados na avaliação tomográfica convencional. A gente vem adquirindo uma certa experiência também nessas reconstruções tridimensionais para tumores de mediastino. Esse é um caso que foi operado recentemente pelo TER, de uma grande lesão germinativa mediastinal, que a reconstrução tridimensional ajudou principalmente a gente entender bem as relações anatômicas com os vasos, com os grandes vasos ali da base cervical e do estreito superior do tórax, e ajudou também a definir qual seria a melhor forma de fazer o docking da plataforma robótica.
Passando aqui para as deformidades de parede torácica, que, assim, na minha opinião, é a área da cirurgia torácica onde a gente pode mais avançar com essa tecnologia, porque a estrutura torácica é uma estrutura mais rígida e mais fácil de ser segmentada, né, com a tecnologia que a gente tem atualmente. Eu trago esse trabalho que foi publicado, inclusive, por um grupo de engenheiros biomédicos, né, em parceria com médicos cirurgiões torácicos também, e, na verdade, é uma prova de conceito. Isso daqui é o exame de apenas um paciente, que eles fizeram a segmentação, como a gente viu anteriormente. Eles pegaram esse modelo segmentado e criaram um elemento finito, que é aquele elemento que a gente utiliza para fazer as simulações de procedimento cirúrgico, né, aquele que a gente vai avaliar a densidade do tecido, a força do tecido, e vai poder manipular de uma forma virtual esses tecidos. Eles fizeram análise da pressão da barra em toda a estrutura óssea do tórax e cartilaginosa em todos os tempos da cirurgia. Então, aqui na esquerda da tela, vocês vão estar vendo aí a barra ainda na sua posição invertida, né? Logo depois que a gente passa ali a barra de Nuss, ela ainda está invertida, e vocês veem que o que está pintado de azul são áreas que estão recebendo pouca pressão, ou seja, elas estão recebendo pouca força para serem deformadas. Após a gente colocar a barra na posição final, a gente pode ver que na parte posterior do tórax, as costelas ficaram verdes. Então, naquela região ali, a gente está tendo um ponto de maior pressão no tórax, de acordo com a mudança da posição da barra. E houve também uma pressão significativa nas cartilagens costais, ali, principalmente da região do xifoide e da região do rebordo costal inferior, né? E aí serve para a gente, talvez, fazer um link com aqueles espectros que ficam, talvez, hipercorrigidos nessa região após a colocação da barra. Eles também fizeram uma análise dos pontos de pressão no externo e no ponto de pressão ao qual a barra também sofre a força inversa, né? Então, isso é importante e vale ressaltar que isso daqui é uma medicina de precisão. Isso é o exame do paciente prevendo onde, através de uma simulação, onde ele vai ter o maior ponto de pressão no tórax, podendo assim otimizar os nossos resultados, tanto como melhor local para a colocação da barra, dor pós-operatória, e abrindo aí a nossa área de trabalho e pesquisa para melhorar a nossa assistência. No fim, eles fazem esse gráfico aqui, que é extremamente ilustrativo, né? Essa linha vermelha é a posição do externo, como se a gente estivesse olhando o externo ali num corte sagital, né? A posição predita pelo modelo, utilizando o modelo tridimensional de elemento finito. O verde é a posição final pós-operatória e o azul é a posição pré-operatória. Então, mostrando aí um grau de correspondência bastante elevado. Partindo aqui para a via aérea, então, eu trago esse estudo que foi feito pelo grupo de Viena, né, pelo grupo lá do Klepetko, mas que também envolveu 5 centros norte-americanos e outros centros da Europa, que são considerados centros de referência em cirurgia de via aérea. Nesse caso, eles utilizaram 19 casos que foram operados lá no centro de Viena, eles fizeram a reconstrução tridimensional e a impressão do modelo tridimensional e enviou esses dados para esses cirurgiões dos outros centros, a fim de que eles pudessem responder um questionário que envolvia 5 perguntas, né? A pergunta número 1 era em relação ao grau da estenose, né? A pergunta número 2 em relação ao acometimento circunferencial da estenose. A pergunta número 3 em relação à proximidade cranial, ali, a porção mais cranial, mais proximal da estenose. A pergunta número 4 é o envolvimento das estruturas anatômicas. E a pergunta número 5, que do meu ponto de vista é mais crítica, qual seria a cirurgia indicada para esse paciente, né? E a gente pode ver aqui nesse gráfico, no qual ele pontua aqui o modelo anatômico tridimensional em azul, e aqui a gente vê o percentual de respostas corretas. A gente vê que a avaliação com o modelo tridimensional elevou o percentual de respostas corretas em todas as perguntas, né? Logo depois vem a avaliação endoscópica. Eles enviaram vídeos da avaliação endoscópica desses pacientes para os centros participantes poderem avaliar também. E o que pontuava menos é a avaliação tomográfica convencional. Eles também ponderaram isso daí em relação à expertise do profissional, né? Afinal de contas, foram incluídos também residentes, fellows de cirurgia de via aérea e cirurgiões já experientes em cirurgia de via aérea. E mesmo assim, mesmo entre cirurgiões experientes, a reconstrução tridimensional favoreceu a análise e favoreceu elevar o percentual de respostas corretas, né? Esse é um caso do Benoit, que está aí na nossa fila cirúrgica para ser operado,
E, assim, eu, pelo menos, estou extremamente ansioso, porque acho que vai ser a primeira vez que a gente vai poder comparar as nossas segmentações, as nossas reconstruções tridimensionais com o caso a ser realizado na prática propriamente dita, né? Então, concluindo, eu acho que a reconstrução tridimensional das imagens tomográficas, ela segue a evolução da tecnologia médica como um todo, né? Essa migração aí para a cirurgia digital. Eu acho que o emprego dela nas múltiplas facetas da cirurgia torácica, ela já está bem representado, cabe a gente embarcar nessa área de pesquisa, né? E vale ressaltar que tudo começa passo a passo, né? Então, primeiro a gente tem que começar com as técnicas básicas de segmentação, ganhar proficiência nisso, e isso vai abrir os caminhos para a gente poder expandir essa tecnologia para modelos mais complexos aí de simulação cirúrgica. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Estou aberto aí às perguntas. Obrigado, Zerval. Parabéns pela apresentação. Eu estou pensando, acho que talvez valha para a gente discutir primeiro o caso é um caso relacionado a isso, não é? O caso é um caso relacionado e durante o caso eu também vou mostrar a reconstrução, como que a gente avalia ela aqui, propriamente dita, né? Tá bom. Eu acho que a gente começa pelo caso e aí as perguntas a gente vai discutindo no caso, acho que é melhor. Acho que vai ser mais produtivo. Podemos apresentar o caso e depois a gente abre perguntas. Na medida que o caso vai sendo discutido, se alguém quiser, no meio do caso, se manifestar, pode se manifestar. Caso contrário, no final, nós discutimos tudo de uma vez. Bom dia a todos. Eu sou Eudes, R4 da cirurgia torácica. Vou apresentar o caso para vocês. Todos estão me escutando bem? Sim, estamos escutando bem. Então, vamos lá. Bom, o nosso caso está vinculado a essa nova tecnologia, então a gente vai demonstrar o planejamento cirúrgico para uma ressecção sublobar. Esse caso foi operado pelo professor Terra, em conjunto com o Dr. Zerval. Bom, paciente, 69 anos, feminina, procedente de São Paulo, que veio encaminhado para nós com o diagnóstico de adenocarcinoma metastático de ovário. Essa paciente tinha esse adenocarcinoma de ovário, fazia acompanhamento com oncologia, e em 2018 ela foi tratada com quimioterapia e radioterapia. Foi então encaminhado para nós, pela equipe de oncologia, por conta de nódulos pulmonares, já tendo eles solicitado a biópsia transtorácica. De antecedentes patológicos, essa paciente apresentava hipotireoidismo, negava outras doenças, hipertensão, diabetes, infarto. Era ex-tabagista há 15 anos, com uma carga tabágica de 10 maço ano. Negava etilismo e fazia o uso só de levotiroxina, de uso contínuo. Bom, a tomografia eu vou mostrar para os senhores de forma mais detalhada, em que nós vemos, vou passar devagarzinho para mostrar as lesões para vocês. Então, nessa paciente, nós tínhamos uma lesão no segmento lingular, uma lesão sólida, e mais duas lesões cavitadas no segmento 6. Aqui nesse programa, que é um pouco mais rudimentar, nós conseguimos ver também a lesão de forma concomitante a outras janelas. Então, aqui a gente tem janela sagital, mostrando essa lesão sólida. Temos aqui, junto com a janela axial e a coronal. Além disso, essa paciente tinha aquelas duas lesões que eu disse aos senhores no segmento 6, que a gente consegue ver muito bem aqui no corte coronal. E conseguimos também parear essa imagem para os outros cortes, tanto sagital quanto axial. Bom, em síntese, essa paciente, como eu disse, tinha essa lesão sólida no segmento lingular e tinha duas lesões cavitadas no segmento 6. Essa paciente foi submetida a um PET-CT que mostrou captação do marcador com o aumento das dimensões desses nódulos escavados no segmento superior do lobo inferior esquerdo, com SUV de 1.6, e aumento das dimensões também do outro nódulo escavado
no aspecto posterior do lobo superior esquerdo. E, além disso, teve um aumento das dimensões do nódulo sólido, não calcificado, de contornos irregulares, que media 2,7 por 1,5, com SUV de 11,4. Bom, como eu disse, ela já vem encaminhada da equipe de cirurgia, da equipe de oncologia, com o diagnóstico de adenocarcinoma metastático de ovário, e veio para nós. Ela tinha uma prova de função com um CVF de 3,41 litros, 78%, um VF1 de 2,5 litros, 73%, e um DLCO de 69%. Essa paciente não tinha nenhuma comorbidade e ela foi classificada como baixo risco cardiovascular através da classificação de DELI, pontuando um ponto só por ser uma cirurgia intratorácica na qual ela seria submetida. Bom, e como é o nosso planejamento, como foi a nossa proposta cirúrgica? Foi, então, inicialmente pensado na realização da segmentectomia lingular, mais a ressecção anatômica do segmento 6, e na nossa equipe, por se tratar de uma ressecção sublobar, estamos incluindo o protocolo de fazer o planejamento pré-operatório com a reconstrução 3D de todos esses casos. Assim foi feito. Como é feito para chegar a essa reconstrução? A gente faz uma angiotomografia de tórax com infusão do contraste no membro superior esquerdo, solicita que seja feito uma tomografia com alta resolução e cortes menores que 1 milímetro. Fazemos o download desse exame em DICOM e inserimos esses arquivos de imagem DICOM no software 3D Slicer para fazer a segmentação da imagem, como o Dr. Ezerval já orientou. Depois disso, a gente faz a análise com a equipe cirúrgica e faz o compartilhamento dessa imagem através de um arquivo em PDF, no qual todos os cirurgiões, toda a equipe cirúrgica tem acesso a essa imagem 3D. Agora eu vou entregar a palavra para o Ezerval para que ele mostre como é essa imagem em PDF. E depois eu volto para finalizar o caso. Acho que agora vocês já estão voltando a ver a minha tela, né? Eu vou mostrar a reconstrução tridimensional dessa paciente no próprio software 3D Slicer, que é um software open source. Todo mundo que quiser tem acesso, consegue baixar e manipular, né? E só para todo mundo ficar um pouco mais situado, a gente começa com a via aérea, a árvore traqueobrônquica esquerda, né? A gente consegue ver aqui, então, o brônquio lingular, a divisão superior, o brônquio do segmento 6 e os basilares. Aqui eu vou fazer a inclusão das lesões tumorais, né? Vocês estão vendo aí o surgimento das lesões do segmento 6 e agora a lesão da língula, né? Propriamente dita, aquela lesão maior que a gente via na língula. Então, agora eu vou passar a mostrar as artérias, né? As artérias já segmentadas. E é interessante notar que nessa paciente, ela apresentava uma distribuição anatômica arterial incomum. Ela tinha um dos ramos lingulares, né, o ramo que vai ali para o segmento superior da língula, proveniente de um ramo mediastinal, o que é um achado incomum. E, além disso, no segmento 6, a gente tem 3 ramos arteriais totalmente separados, inclusive um ramo arterial mais profundo, aqui embaixo, mais próximo ali da eminência das artérias do segmento 9 mais 10, né? Feito isso, a gente consegue também ver, fazer uma análise da drenagem venosa, né? Olhando aqui numa visão posterior, a gente consegue ver bem a veia do segmento 6 separada, né? Da veia dos demais, passando ali atrás do brônquio, na sua posição habitual. Ela tem uma bifurcação precoce, mas isso influencia pouco para o ato cirúrgico. E olhando aqui agora o hilo anterior, a gente consegue ver bem que a veia lobar superior tem uma anatomia, uma distribuição anatômica habitual também. A gente tem dois ramos venosos lingulares, né?
e com isso a gente pode, então, partir para o que seria a divisão segmentar do parênquima pulmonar, né? Uma das grandes vantagens da reconstrução tridimensional e da manipulação desses exames em 3D é a capacidade que a gente adquire de segmentar o que seria a margem entre os segmentos, né? O plano, definir ali bem qual que seria o plano intersegmentar. E isso a gente faz através das veias intersegmentais, como a gente pode ver aqui, a gente divide o plano do parênquima pulmonar, o plano intersegmentar, onde seriam as veias intersegmentares. E com isso a gente consegue avaliar se a lesão está completamente dentro de um segmento. Isso é extremamente importante para os casos primários de pulmão, né, onde a gente precisa ter uma garantia de que essa lesão ela está completamente no segmento, né, que a gente não vai precisar de uma bissegmentectomia ou de uma segmentectomia estendida. E nos casos de metástase, também a gente consegue gerar o que seria uma margem virtual através do próprio software, né? A gente define o tamanho da margem que a gente quer dar para ver se a ressecção anatômica habitual contempla a ressecção completa dessa lesão. Então, a princípio, essa é a avaliação pré-operatória anatômica que a gente faz para os casos de ressecção sublobar, e está aí evidenciada a importância da gente fazer esse tipo de avaliação, principalmente no que diz respeito às variações anatômicas que são encontradas. Agora eu vou retornar a palavra para o Eudes para ele finalizar o caso e mostrar o vídeo cirúrgico dessa paciente. Bom, então, como foi apresentado a análise 3D pelo Dr. Ezerval, a gente definiu nesse caso que nós tínhamos algumas variações anatômicas. Dentre essas, já citado pelo Dr. Ezerval, nós tínhamos, então, a primeira variação anatômica, no qual tínhamos uma artéria lingular superior vindo do tronco mediastinal. Tínhamos a artéria lingular inferior habitual e tínhamos outra variação anatômica com 3 ramos arteriais para o segmento 6. Então, essa foi a nossa definição com a reconstrução 3D. Bom, a cirurgia, vou mostrar para os senhores a cirurgia. Como já dito, foi uma lingulectomia, mais a segmentectomia do segmento 6, através da plataforma robótica. A gente iniciou a dissecção através da fissura. Em paralelo, os senhores estão vendo a reconstrução 3D. Nesse momento, a gente já começa a identificar a artéria lingular inferior. Continuamos a dissecção da fissura. Agora já podemos ver bem a dissecção da artéria lingular inferior. Fazemos um pareamento com a reconstrução 3D e já começamos a ver o tronco arterial basilar. Além disso, mais posteriormente, a gente já começa a ver a artéria ascendente posterior. Prosseguimos com a dissecção para mostrar melhor esse segmento, essa artéria segmentar. E agora os senhores já conseguem ver bem esse ramo arterial. Partindo disso, nós já vemos, continuamos a dissecção para mostrar bem essa artéria do segmento posterior. Temos essa cadeia linfonodal sublobar. Quando a gente faz a ressecção desse linfonodo, a gente já começa a ver a árvore brônquica. Vemos já a definição da árvore brônquica para os 3 segmentos do lobo superior, B1, B2 e B3, e mais posteriormente a gente consegue já identificar o segmento brônquico lingular, atrás da artéria lingular inferior. Aqui a gente já consegue ver também um dos ramos do segmento 6, um dos ramos arteriais do segmento 6.
fazemos o pareamento 3D, identificamos que já vimos esse primeiro ramo arterial. Então, aqui a gente mostrou a artéria do 6, a ascendente posterior e a lingular inferior, mais o tronco brônquico para o segmento 1, 2 e 3. E a gente vê em roxo, que a gente já tinha visto na reconstrução 3D, que ela tinha uma variação anatômica anômala com uma lingular superior vindo mediastinal. Então, a gente já consegue enxergar de roxo ela mais posteriormente. E o segmento lingular brônquico. Agora, a gente faz uma tração pulmonar posterior e iniciamos a dissecção venosa. Nessa imagem, a gente já consegue analisar o tronco venoso para o segmento 1, 2 e 3, e já começamos a ver as duas veias já predita lingulares. Então, nessa imagem, a gente identifica esses ramos e já começamos a ver também o tronco brônquico mais posteriormente, o tronco brônquico para o segmento 1, 2 e 3. A gente prosseguiu, então, com a ligadura dos ramos venosos lingulares, anteriormente, fazendo a tração pulmonar posterior. Depois que nós fizemos essa manobra, a gente faz uma tração anterior do pulmão e vamos fazer a artéria lingular inferior. Assim que nós fazemos a artéria lingular inferior, o brônquio lingular fica bem aparente para nós. Vamos prosseguir fazendo a ressecção, a ligadura do brônquio lingular. Quando nós fazemos a ligadura do brônquio lingular, fica muito claro para nós a artéria lingular superior, aquela que nós havíamos visto mais como variação anatômica. Para fazer a ligadura dessa artéria, fizemos a tração do pulmão posteriormente e a secção anterior desse ramo, perdão. Agora, uma imagem mostrando o segmento brônquico o segmento brônquico 1, 2 e 3, as veias 1, 2 e 3 e os ramos arteriais para o segmento 1, 2 e 3. Vamos prosseguir agora, então. Fizemos a ressecção da língula. Agora nós vamos prosseguir para a ressecção do segmento 6. Conseguimos identificar nessa imagem com a dissecção daquele primeiro ramo arterial para o segmento 6 e já vemos também um segundo ramo para o segmento 6, mais o tronco arterial dos basilares. Esses dois ramos já estão bem aparentes para nós, através da visualização pela fissura. Em pareamento com a reconstrução 3D, estamos mostrando que identificamos 2 ramos arteriais, mas ainda falta um terceiro que a gente viu na reconstrução 3D, que é aquele que o Dr. Ezerval mostrou no início, que está mais posterior. Nós conseguimos fazer de forma linear, com uma ligadura, os 2 ramos arteriais. Agora, com uma tração anterior do pulmão, a gente começa fazendo a dissecção na pleura mediastinal posterior desse ramo que está mais posterior, como a gente já mostrou aos senhores.
Agora nós seguimos com a tração pulmonar posteriormente para continuar a dissecção desse ramo arterial para o segmento 6, que estava mais posteriorizado. Agora, os senhores veem a ligadura do terceiro ramo para o terceiro ramo arterial para o segmento 6. Prosseguimos, então, assim que fizemos a ligadura, com a dissecção do brônquio para o segmento 6. Já dissecado, com essa tração posterior do pulmão, a gente consegue, então, fazer a ligadura do brônquio para o segmento 6. E assim nós completamos a ressecção do segmento lingular e a ressecção do segmento, ressecção anatômica do segmento 6. Bom, essa paciente não foi preciso ir para a unidade de terapia intensiva, foi colocado um dreno acoplado ao topaz em aspiração menos 2 centímetros. O topaz foi retirado no terceiro pós-operatório, colocado uma válvula de Heinrich, e ela recebeu alta e retirado o dreno no quarto pós-operatório. Esse é o raio-x do primeiro pós-operatório dela, no qual a gente viu que ficou uma pequena cavidade entre a língula e o segmento 6. Esse foi o raio-x do quarto pós-operatório, já sem o dreno, e nós tivemos o anátomo patológico confirmando se tratar de um adenocarcinoma metastático do padrão papilífero, moderadamente diferenciado, no lobo inferior do segmento lingular do lobo superior à esquerda, com margem cirúrgica todas livres dessa lesão. Muito obrigado. Parabéns, Eudes. Ficou ótima a apresentação de vocês dois, do Zerval, do Eudes. Acho que é um material muito bonito. Esse padrão mostrando com desenho, correlacionando, ficou padrão A. Eu realmente gostei bastante. Ficou bastante didático, bastante interessante. Terra. Bom, bom dia a todos. Primeiro, queria mais uma vez dar parabéns tanto ao Zerval como ao Eudes. Eu também acho que a apresentação ficou ótima. Esse assunto sobre reconstrução 3D, ele é um assunto que a gente tem que dar muita atenção. Eu acho que o Zerval tem que ser muito reconhecido por ter se envolvido assim, de forma muito intensa com isso e ter trazido isso para o grupo. Nós temos 2 grandes projetos que estão envolvendo a reconstrução tridimensional e o uso de imagens, um mais voltado realmente para a questão anatômica e planejamento cirúrgico, e o outro do uso de imagens como um adicional a, por exemplo, uma avaliação pré-operatória. Então, é claro que isso já tem uma história de mais de 2 anos de desenvolvimento. A gente finalmente está agora começando a ver os primeiros resultados, e eu não tenho dúvida de que esse é um dos grandes, digamos, pontos aí para a nossa pesquisa e desenvolvimento da cirurgia. A gente teve até uma discussão sobre segmentectomias na reunião passada, e a gente comentou brevemente sobre a questão da reconstrução, e assim, é fato que o conceito de medicina personalizada, que hoje está restrito à questão genômica, né? A gente, quando fala em medicina personalizada, está pensando muito na genômica de tumores e do paciente, mas nós temos também, agora, dentro da área cirúrgica, a medicina personalizada com base nas imagens. A imagem vai nos dar informação anatômica que permite fazer coisas que seriam muito difíceis de serem feitas se não fossem com essa reconstrução. Então, essa qualidade de cirurgia que foi feita aí com esse caso especificamente, ela seria muito difícil de ser feita se não tivesse todo essa ajuda da reconstrução e do planejamento como foi feito.
e, obviamente, poder agregar também as outras informações que a imagem nos dá e que estão escondidas nas tomografias que a gente vê, também vai permitir que a gente tenha uma predição de risco e etc. E é por aí que a gente está caminhando. Eu me lembro até que o Dr. Meleiro comentou a respeito do Pareto, né? Quanto que a gente vai investir para melhorar algo que já é bom, mas eu digo assim, a indústria aeronáutica, ela foi até a última instância para que a gente consiga entrar num avião de forma segura, né? A gente não aceita 1% de mortalidade, a gente aceita 0% de mortalidade. A gente tem que conseguir fazer ressecções que são impensáveis no passado. E acho que esse caminho do planejamento, ele está acompanhando agora o que a gente vê no crescimento da instrumentação cirúrgica com a cirurgia robótica, por exemplo. Quando a gente vê essas tecnologias se associando, como por exemplo nesse caso, a gente acabou não mostrando aí no vídeo, mas a ressecção do parênquima pulmonar, ela é feita também através da fluorescência e permite que a gente tenha também mais uma tecnologia aí, a tecnologia de fluorescência, para aumentar a precisão dos procedimentos. Então, a minha impressão é que o futuro da cirurgia, ele caminha para essa digitalização, para esse planejamento milimétrico, ou micrométrico até, para que a gente consiga fazer coisas que seriam impensáveis. Então, aí mais uma vez parabéns para os dois, porque realmente a apresentação ficou excelente, acho que representa bem o que a gente tem desenvolvido, e em especial aí mais uma vez ao Exerval, parabéns por liderar e colocar essa técnica dentro da nossa instituição. Lucas? Bom dia. O Terra já deu bastante parabéns para os dois aí, realmente as aulas ficaram ótimas. Exerval, tenho duas perguntas para você. Uma, bom, antes da pergunta, acho que só o que está acontecendo na cirurgia torácica já tem acontecido na cirurgia abdominal há algum tempo, né? Que o uso de reconstrução para segmentectomias de nefrectomia parcial, de fígado, acho que isso já vinha acontecendo também, e o tórax está entrando nisso daí, vai facilitar e melhorar nossos resultados. Agora, duas perguntas. Uma, o quanto essas reconstruções ainda estão pessoa dependente, né, do piloto ali do computador. Eu sei que para a cirurgia abdominal existem empresas, e eu vi que colocou uma resposta ali, tem empresa, acho que para tórax também, que faz essa reconstrução e tudo, que facilita a reconstrução. Eu não sei quanto isso está fácil ainda ou automatizado para o computador fazer. E o uso de contraste para melhoria dessas imagens, se sempre precisa fazer, se tem precisa fazer mais contraste do que faria numa tomografia normal, ou em que casos a gente não precisaria usar contraste na tomografia para as imagens ficarem suficientemente boas para a gente fazer essas reconstruções, pelo menos de segmentectomias, tumores mediastinais e tudo mais. Obrigado pela pergunta, Lucas. Eu vou responder as duas perguntas numa tacada só, porque elas são bem agregadas, assim. Existem três linhas de pensamento em relação às reconstruções 3D, né? Existem os serviços que acham que isso é uma coisa que fica na mão do cirurgião para ele realizar a reconstrução tridimensional, e os japoneses fazem muito isso. Então, a Fujifilm comercializa lá no Japão um software chamado Synapse Vincent, que eles vendem, na verdade, a workstation para rodar esse software, e o cirurgião faz as suas reconstruções utilizando a inteligência artificial desse software. Existe uma segunda linha de pensamento que talvez seja mais difundida, de que a reconstrução tridimensional, ela funciona como exame laboratorial. O cirurgião ele tem que solicitar e receber o resultado já pronto, né? Então, a gente tem grandes empresas que negociam dessa forma. A mais proeminente delas, como eu falei aí no grupo, é a francesa, chamada Visible Patient, que foi recentemente adquirida pela Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson ela tem investido bastante nessa questão de adquirir dados de imagem, talvez aí pensando em adquirir dado para treinamento em inteligência artificial de uma plataforma robótica que eles podem estar vindo a lançar, né? Inclusive, no último congresso da ESTS, eles separaram ali mais de 40 minutos da plenária inicial
para fazer propaganda da Visible Patient, e ela comercializa dessa maneira. Você envia o DICOM, até uma semana depois, isso é um prazo bem ruim, você recebe a reconstrução tridimensional já feita, né? Como eles fazem essa reconstrução tridimensional, a gente não sabe. Eles podem fazer igual eu faço, utilizando o 3D Slicer, que é um software open source, mas fato é que eles cobram em torno de 800 euros por exame, né? Só que em alguns países da França, as seguradoras privadas, como no Japão também, eles já pagam a reconstrução tridimensional para ressecções sublobares anatômicas oncológicas, né? Já está incluso aí no rol de pagamento deles, né? E então, a terceira forma, que é como a gente faz, o cirurgião utiliza os softwares open source, que requerem uma grande quantidade de trabalho manual. Quando eu comecei a fazer essas reconstruções, há uns 2 anos atrás, eu demorava talvez 2 dias para poder ter um resultado muito pior do que o que eu estou tendo hoje. Hoje, com os exames feitos já bem protocolizados, junto com o pessoal do setor de radiologia, e aí eu aproveito para responder a sua segunda pergunta, quanto maior a diferenciação entre as unidades Hounsfield, mais fácil e menos trabalho manual a gente vai ter para fazer a segmentação. Então, assim, você me perguntar, é necessário que tenha contraste? Não é 100% necessário. Eu já fiz uns 2 casos para fora, sem contraste. O resultado ele vai ser um pouco pior, afinal de contas, a gente tem uma limitação da técnica. Se eu não tenho contraste, eu não consigo encher determinadas artérias, determinadas veias, então eu não consigo ver e segmentar isso daí no software. E a gente não precisa de uma dose de contraste diferente, basta um contraste simples, não precisa pedir, por exemplo, um protocolo TEP. O importante é que a tomografia ela seja feita com alta resolução e com cortes finos, porque se eu tenho cortes muito grossos, maiores do que 1 milímetro, as estruturas menores do que 1 milímetro, elas não vão aparecer, elas não vão ser registradas no exame, não vai ter dado daquela estrutura, nem para eu segmentar manualmente, nem para um software com inteligência artificial segmentar. Então, basicamente, é você pedir para o seu serviço de radiologia realizar uma tomografia contrastada, pode ser na fase arterial, de preferência. Uma dica importante é fazer infusão do contraste pelo membro superior esquerdo. Se você faz pelo membro superior direito, a gente tem muito strike de contraste na cava, e isso acaba prejudicando a reconstrução. E que sejam de cortes aí, preferencialmente de 7 milímetros ou menos. Acho que eu respondi suas perguntas. Miguel? Eu queria inicialmente parabenizar o Ezerval e o Eudes também pelas apresentações e fazer um agradecimento público ao Ezerval, porque o grupo de parede está tentando começar a fazer os estudos, as avaliações dos casos usando o 3D Slicer, e obviamente a gente está sendo, nosso tutor nessa história é o Ezerval, que o Ezerval iniciou isso, tem está altamente especializado nisso, e o Aldo, nosso fellow de parede, nós estamos iniciando e tentando começar a fazer alguma coisa. E depois só fazer um comentário em relação a essa cirurgia super bacana. É engraçado que quando começaram as cirurgias por vídeo, havia diferentes técnicas de fazer a lobectomia e sempre tentava-se evitar a fissura. E agora, com o advento mais forte da segmentectomia, é mandatório dissecar a fissura. E essa cirurgia foi muito bacana, porque dissecou-se todos os vasos na cisura, é engraçado essa meio que volta para que a cirurgia de ressecção obrigatoriamente passe pela cisura. Muito bacana a apresentação, parabéns a todos. Federico? Bom, mais uma vez, parabéns, Ezerval e toda a equipe. Eu acho que é muito notório uma evolução em apenas 2 anos, desde o seu aprendizado, desenvolvimento da técnica, você chegar nesse patamar de qualidade, de excelência, de reconstruções que você chegou até agora, né? Eu também, fazendo um paralelo bem rápido com a robótica, que expande as nossas habilidades como cirurgião, tornando casos mais complexos, mais simples, eu também acredito que as plataformas 3D vão na mesma direção, né? Elas agora começam a ser melhor entendidas, melhor difundidas, e a sua participação, a participação do HC, enfim, como
centro de produção desse trabalho, realmente vai difundir ainda mais a técnica, né? Quando eu fiz um projeto lá atrás, já tem uns 10 anos mais ou menos, com uma pesquisa entre os cirurgiões brasileiros, e isso ainda estava bem no embrião, realmente. Mas quando o cirurgião torácico era exposto à técnica e ele entendia como era feito a reconstrução, ele mudava a sua preferência, né? Isso foi bem notório. Nós fizemos um survey com o cirurgião sem conhecimento da tecnologia, depois com conhecimento da tecnologia, embora seja apenas uma impressão, um survey, mas isso mudava muito, com dados bem objetivos, a mudança de preferência, né? Então, parabéns, realmente excepcional. A minha pergunta é bem objetiva. Você comentou agora há pouco que você levava 42 dias para fazer o modelo. Atualmente, quanto tempo você leva para construir esse modelo? Isso talvez seja o principal gargalo ali da difusão dessa tecnologia, né? E uma percepção que eu tenho final, apenas um comentário bem final, é que não é apenas a geração do modelo por um técnico ou por um serviço. Eu vou mais nessa linha que o próprio cirurgião deve ter um conhecimento mínimo, utilizar uma plataforma amigável para que ele possa interagir com a imagem, né? E nessa interação, depois de construído o modelo, que ele adquire a dimensão espacial e pode aplicá-la rapidamente no intraoperatório. Parabéns mais uma vez, Gerval. Obrigado, Dr. Frederico. Então, atualmente eu demoro algo em torno de 1 hora para realizar um modelo tridimensional de anatomia broncovascular para uma ressecção sublobar, por exemplo. Dependendo da qualidade do exame, tem serviços que fazem exames de qualidade muito boa, que a segmentação ela requer muito menos trabalho manual. Então, às vezes dá para fazer até em meia hora um modelo desse completo, né? Vale lembrar, como você falou, como o senhor falou, eu uso o software 3D Slicer, que é um software open source, e a gente tem uma comunidade tanto de cirurgião quanto de radiologista e principalmente de engenheiros da computação, que são altamente integrados, tem um fórum muito participativo. Então, nesse fórum, a gente compartilha muito o workflow para minimizar os processos dentro do 3D Slicer. E aí vale puxar também um quesito a mais, né? Todos esses processos de segmentação, eles são passíveis de automatização, de automação. O próprio 3D Slicer tem um módulo de linguagem Python no qual você consegue fazer a programação para queimar etapas manuais, automatizando todo esse processo. Então, o futuro e o que essas grandes empresas por trás desse business estão correndo atrás é de realmente automatizar isso daí, porque você diminui o tempo de bancada, você gasta menos com dinheiro quem está fazendo o modelo tridimensional, você consegue facilitar o processo e tornar ele também mais lucrativo para a empresa. Nós estamos bem no horário, Gustavo levantou a mão, vamos ser bem objetivos, Gustavo, e se tiver alguma resposta, idem. Gustavo? Gerval, eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, se você consegue reconstruir a via linfática da segmentação pulmonar ou não. E a segunda é saber se, após a reconstrução, se você consegue jogar isso na plataforma robótica e simular a operação previamente ao ato cirúrgico propriamente dito do doente, como uma forma de segurança. Por exemplo, se vamos fazer uma ressecção traqueal, a gente simula no robô para saber se as margens vão se alinhar, se o tamanho da ressecção vai permitir a reconstrução ou não, se isso é possível de se fazer. Acho que isso são próximos passos da tecnologia. A via linfática não tem o conhecimento de quem consiga fazer a segmentação, né? Tem gente que consegue fazer a segmentação de linfonodos, principalmente se os linfonodos estão mais aumentados. E essa questão da simulação na plataforma robótica também ainda não existe, mas existem grupos japoneses trabalhando já na manipulação e simulação com manipulação dinâmica desses modelos tridimensionais, não acoplados numa plataforma robótica em si, mas acho que esse próximo passo é facilmente acessível, desde que você consiga utilizar aqueles elementos finitos para poder fazer aquelas manipulações e simulações. Acho que isso são coisas que a gente vai ver aí no futuro próximo, talvez. Bom, a reunião foi ótima, acho que em todos os sentidos, as perguntas também complementaram bastante o que já tinha sido exposto, a apresentação foi muito clara, e acho que, como o Terra tinha comentado, acho que a gente está caminhando muito para isso. Eu acho que a tecnologia vai ser cada vez mais incorporada, a questão da robótica
eu vi acho que foi um piloto, que foi mostrado que um robô meio operando sozinho por software, que você coloca como aviação, o princípio do piloto de aviação, né, do voo. Isso é uma tendência que certamente nós veremos ainda nesta década. Eu acho que isso vai ter essa integração de imagens, e eu acho que o cirurgião vai ficar muito como piloto de aviação mesmo. Acho que a tecnologia que está sendo utilizada é essa tecnologia, né, que se mistura Google Maps, mistura tipo Waze, mistura ressonância, tom e assim por diante, e o princípio da aviação. Já tem carros dirigindo sem motorista, aviões sem piloto, né, os drones, por exemplo, e até certo ponto, né, e acho que a tendência é que isso de fato vai acontecer. Acho que não é para hoje, mas acho que também não é para daqui a 20 anos. Acho que vai ser nessa década ainda, a gente deve ver isso, e acredito que isso vai ser uma coisa progressiva, não é do 0 para o 100, mas progressivamente isso vai sendo incorporado, e quando nós percebermos, já está dessa forma que nós estamos comentando agora. Muito obrigado a todos, parabéns mais uma vez pela aula e pela discussão. Muito obrigado. Forte abraço a todos. Obrigado.